Quero trabalhar com você nessa noite num assunto que talvez seja muito óbvio, não é, para muitos de nós, mas que precisa ser mexido, precisa ser conversado, não é? E quero começar pensando sobre o porquê que nós estamos aqui, o porquê eu e você estamos nesse lugar, qual a razão de você vir todos os domingos para esse lugar. E talvez seja óbvia, né, a resposta, falar, eu venho aqui para glorificar a Deus, eu venho aqui para cultuar ao Senhor. E é verdade, você vem aqui para prestar culto e adoração ao nosso Deus, mas existe sim uma vamos dizer assim, uma cultura evangélica, onde nós às vezes nos colocamos aqui no domingo, viemos para cá, com uma intenção talvez de não necessariamente cultuar a Deus, mas primariamente de recebermos algo. Eu vim aqui para talvez receber alguma coisa de Deus, para ganhar a minha bênção, para receber a minha vitória, melhorar a minha condição financeira, para melhorar a minha vida. Eu estou no fundo do poço e preciso de algo para melhorar a minha vida. E talvez a igreja, eles confundam igreja com qualquer outra, talvez organização que venha ajudá-los nesse tipo de coisa. Então eles vêm para a igreja com mais um coração de receber do que de dar. E as escrituras, ela começa a apontar muito claramente que nós estamos aqui com um propósito de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor. Estamos aqui, fomos atraídos pelo Espírito de Deus para cultuarmos a Deus, para oferecermos a Ele algo e não para recebermos algo. É claro que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós entramos em Sua presença, quando nós contemplamos a Sua majestade, recebemos muitas coisas assim, né? Sentir a presença de Deus, sentir o toque do Senhor, ser consolado por Ele. Isso é maravilhoso, nós ficamos com a alma completamente satisfeita e plena quando estamos na presença do Senhor. É claro que nós recebemos, mas a razão maior, a razão principal de estarmos aqui tem que ser Deus. O culto cristão, ele é um culto teocêntrico, ele é um culto cristocêntrico, ele não pode ter o homem e as suas necessidades como alvo principal. Eu não posso ir para a igreja para tentar resolver os meus problemas, eu não posso ir para a igreja para tentar melhorar a minha semana, ou ir para a igreja para receber uma carga espiritual, e acha que a igreja é um spa celestial, então eu vou para lá, dou aquela energizada e vou pela semana. Igreja, você vem para cá primariamente para prestar o culto a Deus, para adorar ao Senhor, para render o seu coração, porque Ele é digno de louvor. É sempre Ele no centro. Deus está no centro, Cristo está no centro, e nós viemos aqui magnificá-lo, nós viemos aqui contemplar a sua face, nós viemos aqui render-lhe culto e adoração. O alvo do nosso ajuntamento solene, o alvo das nossas reuniões é sempre Ele, o culto é por Ele e para Ele. Ele é digno de receber a nossa adoração. E muitos de nós, às vezes a gente vem para a igreja querendo receber algo, aí o ministério de louvor começa a cantar, e a gente às vezes se distrai, a gente começa a pensar no que eu tenho que fazer amanhã pela manhã, não é? Como é que foi o meu dia, e a cabeça começa a navegar e viajar ali para fora. E eu me esqueço que eu estou diante de um Deus absolutamente santo, que é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Como nós cantamos, onde os seres viventes se prostram, onde os anciãos lançam as suas coroas, onde os santos anjos estão cantando santo, santo, santo é o Senhor. E nós entramos então nesse lugar e nossa mente logo fica vagando por outros assuntos e eu me desconecto. Nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor. Eu não estou com vontade de cantar, Ele é digno do seu louvor. Eu não estou com vontade, Ele é digno da sua adoração. Você está aqui para render-lhe louvor, para render-lhe adoração, porque Ele é digno. Ele é digno e Ele merece então a nossa canção, a nossa devoção, o prostrar do nosso coração diante dEle.
E essa noite eu quero pensar com você sobre esse que é o centro do culto. Ele que é a razão de estarmos aqui, que é o nosso Deus. Pensar que Ele é digno de receber essa adoração. E fazer uma primeira pergunta: quem é como o Senhor? E aqui parece muito óbvio, como eu disse no começo, quem é semelhante ao Senhor? E é óbvio porque cada um de nós vai responder: ninguém é semelhante ao Senhor. Ele é único e é uma das traduções da palavra santo. Quando eu digo que Deus ele é santo, eu estou dizendo que Ele é puro sim, que Ele é limpo sim, que Ele é perfeito sim, mas também significa que Ele é incomparável, que Ele é inigualável, que não há ninguém semelhante a Ele, Ele é singular. Quando os anjos dizem santo, 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 eles estão dizendo: tu és incomparável, tu és inigualável, não há ninguém semelhante ao Altíssimo. Por isso nós viemos à tua presença e te rendemos culto, te rendemos a adoração. Quem é como o Senhor? E eu quero responder essa pergunta porque é a pergunta que é feita nas Escrituras. E para isso eu quero te dar um contexto antes. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Esse não é meu texto base, eu só quero dar uma introdução nesse texto, só para você saber para onde nós vamos caminhar. Jeremias capítulo 1. Quem é como o Senhor? Por que essa pergunta é feita? E é o próprio Deus que faz essa pergunta ao povo de Israel. E ele vai a Israel, ao povo, levanta um profeta e fala assim: pergunte a eles, quem é como o Senhor? Quem é semelhante ao Altíssimo? Com quem vocês vão comparar o Santo de Israel? Por que ele faz esse tipo de pergunta, que parece tão óbvio a resposta? Por que ele faz? Por causa desse contexto que eu quero te dar aqui, e depois nós vamos no profeta, para ver o que ele diz. Olha, 1,16, só para você ver a situação aqui de Israel. Jeremias ele é um dos profetas que ele vê o exílio babilônico. Ele vê Nabucodonosor invadindo a Judá, o reino do sul, e levando então aquelas pessoas cativas para a Babilônia. E Jeremias ele é deixado depois na terra com os mais pobres. Então ele vê tudo isso e ele lamenta, não é? Ele chora pela situação de Israel. Mas olha por que veio essa invasão. Olha o 1,16, o que diz aqui o texto sagrado. Diz assim: pronunciarei contra os moradores destas a minha sentença por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e olha agora, e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Vai um pouquinho mais para frente, o 2:7 ainda de Jeremias, para a gente ir descobrindo essa razão do exílio. Olha o 2:7, eu vos introduzi numa terra fértil, Canaã, né? Para que comessem o seu fruto e o seu bem, mas depois de vocês terem entrado nela, vocês se contaminaram, e da minha herança vocês fizeram abominação. Os sacerdotes disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás das coisas de nenhum proveito. Vamos pular mais alguns. Olha o 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não há de nenhum proveito. 13, porque dos dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Verso 20, vai pulando. Ainda que muito quebrava eu todo o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. E essa prostituição aqui é religiosa, viu gente? É com adoração a ídolos. Verso 35, e eu vou parando por aqui. Ainda dizes: estou inocente. Ainda eles falavam assim: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes: não pequei. Israel, e aí você pode continuar lendo Jeremias, que é sempre a mesma tocada. Israel foi introduzido numa terra que Deus deu para que eles fossem o seu povo e Deus fosse o seu Deus, mas eles, diante do santo de Israel, eles adoraram ídolos, fizeram imagem de acordo com a aparência de homens, de animais, quadrúpedes e répteis, e se inclinaram diante dessas imagens.
e Deus falando: olha, vocês vão ser levados, vão ser tirados dessa terra. Eu coloquei essa terra para vocês viverem abundantemente nesse lugar, mas vocês quebraram a minha aliança e se prostituíram com os ídolos. Eu vou tirar vocês dessa terra. E aí Jeremias, ele presencia tudo isso. Só que 120 anos antes, Deus levantou outro profeta para anunciar isso aqui que está acontecendo em Jeremias, nos dias de Jeremias. Isaías é esse profeta, e em Isaías é que nós vamos ver justamente essa pergunta: quem é como o Senhor? E aqui é meu texto, Isaías 46, agora sim abra lá e mantenha a tua Bíblia aberta. Então o contexto é esse: Israel, ele é invadido pela Babilônia, por Nabucodonosor, que vai arrancar aquele povo de lá e vai levar cativo por 70 anos na Babilônia. 70 anos, o templo vai ser destruído, as muralhas vão ao chão, o povo vai ser dizimado, apenas um grupo vai então para a Babilônia. Tudo por causa da sua idolatria, tudo por causa deixaram o Senhor. Mas 120 anos antes, Isaías é levantado, e essa pergunta é feita. E eu começo no verso 5, fica tua Bíblia aberta comigo e vamos caminhando. Verso 5, e aí está a pergunta: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Algumas traduções: aqui me assemelhareis, e com que me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes. E essa é a pergunta: quem é como o Senhor? Deus então, ele chega a 120 anos daquele momento, onde Nabucodonosor vem e invade e leva o povo por causa da idolatria. 120 anos antes, Deus levanta um profeta chamado Isaías, e Isaías então, ele cheio do Espírito de Deus, ele faz essa pergunta, que Deus então fala para aquele povo: a quem vocês vão me comparar? Com quem vocês vão assemelhar ao Senhor? Será que são com os ídolos que vocês já estão buscando? E ele vai agora tratar disso, e essa pergunta está sendo lançada, o desafio está sendo feito: quem é como o Senhor? E essa pergunta eu quero que ecoe até os dias de hoje. Eu quero que nessa noite você pense comigo no texto sagrado aqui: quem é como o Senhor? Quem eu posso comparar ao Senhor? E nós vamos ver um pouquinho sobre quem é esse Deus, que é digno de louvor, razão pelo qual eu e você viemos aqui nessa noite. Não nós como centro, mas Ele como centro. Então você precisa saber quem é Ele, você precisa saber que Ele é digno de adoração e por que Ele é digno de adoração. E aqui, quando a gente faz essa comparação que o próprio texto faz, a gente começa então a entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, verso 1, capítulo 46, vem comigo. E então ele vai responder essa pergunta, é a pergunta central do texto. E ele vai iniciar o 46:1 assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar, já são canseira para essas bestas já cansadas. Aqui apresenta dois nomes, Bel e Nebo. Bel era o antigo deus babilônico do deus Sol, ou Marduk. Nebo era o seu filho dentro dessa estrutura de divindades da Babilônia. Eram deuses babilônicos, deuses pagãos, e eles são então o nosso alvo de comparação. E então vai falar assim: olha, vamos comparar o Senhor. Quem é semelhante ao Senhor? Vamos pegar então esses deuses babilônicos, Bel e Nebo. E eu quero que você olhe aqui nesse primeiro versículo, e vai no versículo 1 e 2, e vai tentando descobrir algumas características desses deuses, porque nós vamos fazer a comparação. Eu vou fazer a comparação. Se ele quer comparar, se Deus está nos chamando, vamos comparar quem é semelhante ao Senhor, então nós vamos fazer uma comparação. Só que, e você vai ver que existem muito mais ídolos aí do que Bel e Nebo, não é? Mas nós vamos fazer essa comparação. Aqui nesse primeiro versículo, o que será que nós podemos entender desses ídolos? Uma característica deles, dá uma olhada. Diz aqui que esses ídolos são postos sobre os animais, e eles são carregados. Verso 2, esses deuses juntamente se abaixam, se encurvam, não pode salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Mas principalmente nesse verso 1, quando diz assim que eles são colocados sobre os animais. Eram imagens que precisavam ser carregadas. Eram imagens que precisavam ser carregadas. Você já sabe o nome religioso disso? De quando se carrega uma imagem? Procissão, certo?
Não está muito distante de nós. Não estamos falando só de Bel e Nebo, 700 anos antes de Cristo. Nós estamos falando já da nossa própria cultura, onde nós temos dias onde pessoas pegam estátuas e carregam essas estátuas. E aí até hoje essa pergunta, com quem eu vou comparar o Senhor, ecoa. Porque nós somos um país que se diz que tem uma padroeira. Nós somos um país de maioria que acende velas para imagens e estátuas. E a pergunta ainda ressoa: quem é como o Senhor? Porque isso vai depender, essa resposta vai depender a quem o teu culto vai ser direcionado, o porquê você está aqui. Eles são carregados. Por que eles são carregados? Jeremias 10, olha o que diz, 10:5. Eles são como palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados porque não podem andar. E olha o que Jeremias fala, não é? Não tenhais medo deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Então pega esse texto de Jeremias, de Isaías que nós vimos. Vamos começar então a dar características para esses ídolos, certo? Primeira característica então do ídolo, vamos lá, vamos relacionar essa turma. Primeira característica deles: eles não podem andar e nem falar, eles têm que ser carregados. E aqui é representado pelos animais. Em Jeremias fala que as pessoas colocam sobre os seus ombros. Segunda que eu vejo em Jeremias, eles não têm poder algum. Jeremias diz assim que não tenhais medo deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco podem fazer o bem. Eles não têm poder algum. As imagens não têm poder algum. E as pessoas se prostram, mas você vai entender o porquê de tudo isso aqui. Volta aqui para Isaías 46. Aqui eu vou ter que ficar pulando alguns versículos, porque ele depois vai comparar o Senhor com os ídolos. Eu juntei todos os ídolos, né? Depois vou juntar todas as características do Senhor. Então vou pulando um pouquinho. Mas olha o verso 6. Tira outra característica aí dos ídolos, olha só. Então eles não podem andar, não podem falar, eles não têm poder algum. Agora o verso 6. Os que gastam ouro, o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus. Olha isso, gente. E diante deste se prostram e se inclinam. Olha o verso 6. O que você aprende dos ídolos aqui? Um homem vai, ele pega um ouro da bolsa, ele gasta aquilo, ele pesa a prata e dá para um trabalhador, um artesão, um ourives. E o que o ourives ele vai fazer? Ele vai fazer um Deus. Para mim isso é muito louco, porque como é que alguém faz um Deus? Como é que alguém faz um Deus? Se alguém faz um Deus, esse que fez o Deus, provavelmente ele é mais Deus do que aquele que ele fez, certo? Teria que ser. Como é que alguém faz um Deus? Porque na verdade aqui não é um Deus real, e é outra característica: os ídolos não são reais, eles são feitos por obra, por mão de homem. Não são reais. Alguém pega um pedaço de madeira e esculpe, alguém pega um ouro, uma prata, derrete e forma, e ainda se prostra diante, faz um Deus. Deus, por definição, ele não se faz, ele é. Deus, por definição, ele sempre existiu. Ninguém faz Deus. Se um Deus é feito, isso não é Deus. Não são reais. É uma mentira o que eles têm ali na frente dele. Continua verso 7 ainda. Olha só. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar, e ali fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele. Olha isso, gente. Recorrem aos ídolos, mas não há resposta. Nenhuma resposta ele dá. E ninguém livra da sua tribulação. E a ninguém livra da sua tribulação. O que eu aprendo? Que eles são inúteis. Você pode clamar aos pés de uma imagem, ela não vai te responder, porque é um pedaço de pau, um pedaço de gesso, ou um pedaço de ouro, de prata, seja o que for, ele não vai te responder, porque não há fôlego de vida nele. O texto diz que as pessoas recorrem, mas nenhuma resposta dá, e a ninguém livra da tribulação. Eles são inúteis. Mas e a fé, pastor? E a fé? A fé
ela tem o seu valor dependendo do alvo da sua fé. Se você tiver fé num pedaço de madeira que ele vá te salvar, ele nunca vai te salvar, porque é um pedaço de madeira. Você pode ter a fé que você quiser. Agora, quando o alvo da tua fé são as promessas de Deus, quando o alvo da sua fé é o Deus vivo e verdadeiro, aí sim você tem a certeza, como nós ouvimos aqui em 1 João 5, não é? Se fazemos os nossos pedidos de acordo com a sua vontade, temos a certeza que receberemos aquilo que pedimos, porque o alvo da nossa fé é Deus poderoso, vivo e verdadeiro. Então eu tenho a resposta. Mas para um pedaço de madeira, não. Mas eu conheci gente que fez promessa para São Ciro de Balneário e ele respondeu, não é? Ele respondeu. Como é que eu fico? Eu acendi 7 velas do tamanho de um prédio para ele e ele finalmente me respondeu. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, na última carta lá, não é? Na Revelação, que Satanás ele opera prodígios de mentira, engano, leva as pessoas a serem enganadas por falsos prodígios. E uma pessoa que se prostra diante de uma imagem e diz que recebeu algo, aquilo é uma intenção de Satanás de enganar a pessoa, para que a pessoa não se chegue a Deus e fique amarrada na idolatria, que é algo que Deus abomina. Porque a madeira não pode fazer nada, não responde, não livra ninguém da sua tribulação. E eu volto um pouquinho aqui no 45:20, coloco aqui para você ver, que diz Isaías: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, rogam a um Deus que não pode, e aí estão as características, não podem salvar. Você pode se prostrar diante de uma imagem, mas ela não vai te salvar. Você pode se prostrar diante de uma imagem e falar: pelo amor de Deus, me arruma um marido, Santo Antônio. E ele não vai te ouvir, porque é um pedaço de gesso. Ele não tem poder para salvar, não tem poder para tirar da tua tribulação, não tem poder para te dar uma resposta nem alívio para a sua alma. É o que a Bíblia diz. E os amigos que, às vezes as pessoas convidados que vêm do catolicismo, é só abrir a Bíblia, abre esses textos, são os mesmos textos que tem na Bíblia lá. E você vai ver isso. Então os ídolos têm essa característica. Aqui em Isaías, agora vamos para o choque, agora vamos. Tá, é o que nos interessa, né? Porque você veio aqui para um culto cristocêntrico, teocêntrico. Você não veio pensar em você não veio pensar na tua solução, na tua saída. Você veio pensar em Deus, como Ele é maravilhoso, único, santo, incomparável. E aí o texto fala assim: vamos comparar então o Senhor. E aqui a comparação é com os ídolos. E agora vamos ver o que a Bíblia fala. Quem é o Senhor? Vamos comparar. Agora vamos pulando, volta lá para o verso 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Olha agora, gente, meu, que coisa linda, olha isso aqui. A quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Olha a comparação, vamos comparar? Quem é semelhante ao Senhor? A pergunta está lá, verso 5. Então os ídolos não pode andar, não pode falar, e o que tem que fazer? Tem que carregar aqueles fardos. E o Senhor? Ele nos carregou, Ele que nos carrega. Ele que nos carrega, e o texto diz assim, olha como Ele nos carrega. E aqui você tem que entender isso, como Ele nos carrega. O texto diz no verso 3, que Ele, a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços. Lembra do teu filho quando nasceu? Você lembra? E a primeira vez que eu peguei a Bia, foi assim um encontro quase metafísico o negócio. Foi um negócio assim louco demais, né? Um amor assim que é um negócio absurdo. Você sabe do que eu estou falando, né? Pegamos aquela criança tão feinha, não, tão linda, toda enrugadinha, cabeluda. Tadinha. Ela é linda, mas naquela hora eu tinha nada lindo, não. Eu olhei e falei: Jesus amado, o que é isso? Mas o amor era um absurdo. E a gente carrega aquela criança nos braços, um recém-nascido. Você traz um recém-nascido para vir aqui para a igreja, certo? Como é que você traz esse recém-nascido? Você enrola na cobertinha, você bota contra você assim, apoia, e nada, absolutamente nada, arranca ele dali. Aleluia. Não é isso? Pode você estar em perigo, nada vai tirar essa criança dos seus braços. Se você tropeçar, você dá um jeito de virar e cair, você se machuca,
a criança não. Você protege com todo o teu amor, com todo o teu cuidado, porque é um recém-nascido, é o teu amor que está ali. E está aqui, no lugar de proteção, no lugar de nutrição. A criança está com fome, a mãe já está no peito aqui, está tudo aqui muito próximo. Enquanto os ídolos precisam ser carregados pelas pessoas, Deus fala assim: vamos comparar quem eu sou? Eu carrego vocês, protejo vocês, sustento vocês, eu nutro vocês. Que diferença, que diferença. Eu não sei que no momento da vida que você está passando, uma coisa eu sei: Deus te carrega nos seus braços. Pode ser que você não tenha sentido ainda, não esteja entendendo esse momento. Deus deve estar me carregando assim, pela perna, né? Pela perna de ponta cabeça, não é possível. Ele está te carregando como uma mãe carrega o seu filho no seu ventre. Uma mãe está gestando. Eu estava olhando hoje de manhã a Laís aqui, ela já está para um mês para nascer a Nalu, né? E aquela barriga, a mãe ela abraça aquela barriga, não é? E fica naquele amor, aquele cuidado. E o Deus de Israel fala: é assim que eu tenho a minha igreja, é assim que eu tenho você, nos seus braços. Quer comparar? Por mais que você esteja passando um momento muito, muito difícil, Ele não te deixa, Ele não vai desistir, porque você foi selado com seu Espírito, você é filho dele, e Ele vai cuidar de você. Esse é o Senhor nos carrega, nos sustenta, guarda a nossa vida. Mas olha só, continua, olha o verso 4, olha o verso 4, até quando Ele vai fazer isso? Até na velhice, eu serei o mesmo. Esse cuidado é até quando você chegar à tua velhice. Não pense que é só quando você nasceu na fé, está pequenininho, até quando você estiver maduro. Agora Deus, eu consigo bater de frente com os exércitos demoníacos. Agora, até nesse momento da tua maturidade, Ele fala: eu estou contigo, eu vou cuidar de você. Não é até na tua velhice, olha o que Ele diz: eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, você vai chegar nos cabelos brancos igual do Ciro? Desculpa aí, Ciro, igual os meus. E você vai falar o quê? Deus ainda está me carregando. Olha o que Ele fala: ainda até as cãs eu vos carregarei. Até no nosso momento talvez de mais fragilidade, a vida passou, e eu falo: e agora? E agora Deus continua te carregando e te protegendo. Olha a diferença dele para os ídolos. Com quem eu vou comparar o Senhor? Com esses bonecos de gesso? Ok, então vamos lá, continuemos, vamos comparar então. Olha o que ele vai continuar dizendo, ainda aqui no verso 4, ele fala que até a velhice eu vos serei o mesmo, ainda os cabelos brancos eu vos carreguei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos livrarei. Eu os fiz. Enquanto os homens, ele é real, enquanto os homens fazem para si deuses de mentira, Deus fala: eu é que fiz vocês. Aí sim eu entendo que é um Deus, eu que fiz vocês. E o interessante é que ele fala mais ainda, ele fala: eu vos fiz, mas eu que vos levarei, eu que vos trarei, eu vos livrarei, eu vos carregarei. Essa graça de Deus é maravilhosa. Deus está cuidando dos seus, Ele é real. Verso 10, pula lá, outra característica de Deus, verso 10, diz lá, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Temos um Deus que é absolutamente soberano, um Deus cuja vontade será sempre feita, e que nada pode impedi-lo de agir. Ele tem todo o poder. Enquanto os ídolos não têm poder nenhum, a pessoa se prostra diante de uma imagem, não tem alívio para sua alma. Diante do Todo-Poderoso, esse sim tem todo o poder. Ele disse: haja luz, e a luz teve que existir. Foi irresistível, não teve como. Ele disse ao mar para se abrir, e o mar teve que se abrir. Ele manda as nações recuarem, e as nações elas têm que recuarem, porque Ele é o Senhor. Ele envia o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E sabe o que acontece? Tetelestai, Ele cumpriu a sua missão, morreu pelos nossos pecados. Ele é poderoso, Ele vai fazer tudo o que Ele deseja. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. E quer saber de uma coisa? Elas não prevalecem. Nós vamos em frente.
E querido, Deus tem feito coisas aqui. A gente passa a semana de luta, mas uma semana de vendo Deus agir poderosamente. Cada dia a gente fica assim, de queixo caído, porque a gente sabe que Deus está agindo, e a igreja ela vai avançar. E eu não estou falando só dessa igreja, estou falando da igreja de Jesus. Ela vai avançar, por mais que às vezes a gente tenha notícias do nosso país, que as coisas às vezes estão esquisitas, né? Mas não tenha medo. Não fique preocupado, as portas do inferno não prevalecerão, porque Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Ele disse que um dia voltará e nada absolutamente o impedirá. Ele vai voltar, porque Ele tem todo o poder. Compara os ídolos com o Senhor. Com quem nós vamos comparar? Os ídolos não podem andar, não podem falar, têm que ser carregados. Deus fala ao nosso coração, Deus nos carrega em seus braços. Os ídolos não têm poder para tirar a tua dor, nosso Deus tem todo o poder. Os ídolos são mentiras, são feitos por mãos de homens. Deus, Ele é real, Ele nos fez. E aqui Ele nos salva. Verso 13, vai lá. Faço chegar a minha justiça, e aqui é demais. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Sião aqui, num simbolismo para Jerusalém, da onde vem, né? Então a salvação, o livramento, Ele vai estabelecer em Sião, e a sua glória em Israel. É muito mais do que o retorno do cativeiro. Aqui nós temos a justiça. Olha os termos aqui, gente, vem, fica comigo aqui, ó. O 13, faço a minha justiça, não está longe, e a salvação não tardará. São termos correlatos, justiça e salvação, justiça e salvação. E quando foi feito justiça e salvação ao mesmo tempo? Quando foi feita a justiça de Deus para a salvação? Foi no Monte Caveira, foi no Gólgota, onde Cristo veio, e ali Ele satisfez a justiça de Deus, e ali Ele trouxe salvação aos seus. É na cruz. Então, enquanto os ídolos não podem salvar, como disse Isaías, em Cristo Jesus você tem salvação. Quer comparar? Com quem eu vou comparar o Senhor? Está aí feita uma comparação. Jesus, Ele é o único Salvador, é o único que pode perdoar os nossos pecados. Então o verso 5, quando ele faz essa pergunta, e agora aqui é a pergunta-chave desse capítulo: a quem comparareis para que eu seja igual? Com quem vocês vão me comparar? Finalmente, verso 9, ele vai responder. Depois de ele ter comparado, no 9 ele tem a resposta. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Qual é a resposta? Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Depois dessa comparação, o que é óbvio para nós, né? Porque eu falei, é uma coisa óbvia. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Mas tudo bem, mas ainda como é que as pessoas então ficam nessa coisa dos ídolos, né? Porque a gente vai falar assim, não, mas ídolos, eu tô tranquilo, eu não tenho ídolos em casa, eu estou bem tranquilo com isso. E eu trago para você o pior dos ídolos, está pronto? O pior dos ídolos? Vou trazer o pior deles, é o pior, é o mais difícil, é quase uma casta esse treco. Sabe o que é? O São Eu, está aí, é o São Eu, esquisito, né? O Eu, esse é o maior ídolo desse tempo pós-moderno, dessa geração em que nós estamos inseridos. O eu, ele conseguiu ter um status de adoração. Por isso que quando a gente vem para a igreja, a gente vem talvez satisfazer quem? O eu. E o culto é um lugar teocêntrico, onde você vem adorar a Deus, não ao eu. Por que você fala, eu não adoro ao eu? Toda vez que você vem à presença do Senhor, para que você receba algo, para que você seja o alvo de toda a ação que está acontecendo aqui, cuidado, pode ser uma adoração ao próprio eu. Você está querendo receber aqui, enquanto você tem que dar a adoração. Cuidado, investigue o seu coração. Quando você ouve um convite, venha para a igreja, porque aqui os seus problemas serão resolvidos. Cuidado, pode ser uma idolatria, uma adoração ao eu, onde o eu, ele vai querer tudo para si. E aqui nós somos levados a Cristo. Essa noite você precisa identificar esses ídolos. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Mas esse ídolo que às vezes insiste em aparecer nos dias de hoje, que é o meu eu. Eu preciso lidar com ele. Sabe o que nós temos que fazer com ele?
quebrá-lo, tirá-lo da nossa vida, tirar a nossa atenção dele. Vivemos numa época de contemplação e adoração ao sucesso pessoal, ao nome, aos talentos. As redes sociais popularizaram a exaltação do eu. Nunca as pessoas quiseram ser tão admiradas. Se eu vou comer um macarrão, eu tenho que bater foto para que vejam eu comendo um macarrão. Se eu estou num lugar legal, eu tenho que bater foto para que as pessoas vejam que eu estou naquele lugar. Todo mundo tem que pensar bem de mim, tem que ver o quanto eu sou feliz, o quanto eu passeio, quando todo mundo está trabalhando, eu estou numa lancha viajando, sei lá por onde. Todo mundo tem que ver. É o eu querendo ser exaltado, é os likes para as minhas coisas, é os tapas às costas, as luzes, os holofotes. E a Bíblia diz assim, que você tem que morrer. Você tem que morrer, a tua carne tem que ser crucificada, esse ídolo tem que ser quebrado. E nós viemos aqui nessa noite, viemos todos os domingos, finais de semana, reuniões, para concentrarmos a nossa atenção no único Senhor que existe, no único que é digno de receber a adoração, que Ele é incomparável, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a chamada é para você vir cultuar, a chamada é para que você não venha para esse lugar apenas para receber, mas venha para dar o seu louvor, dar a sua adoração. E quando é maravilhoso, porque quando você dá a sua adoração, quando você se prostra, você recebe tanto. Meu Deus, como você recebe quando você se prostra em adoração e deixa a ansiedade nos pés do Senhor. Ele te dá paz. Quando você está em adoração, mesmo no meio da tormenta, e você descansa e fala: Senhor, a minha vida é tua, o Senhor me carrega nos teus braços, eu vou respirar na paz do Senhor, você recebe o alívio para a sua alma. Está vendo como a gente recebe? Quando você vem quebrantado, precisando mais de Deus, o Espírito de Deus enche a sua vida, você sai revigorado, porque primeiro você veio ter um encontro com Ele, você primeiro veio falar com Ele, veio servi-lo, veio cantar, veio magnificá-lo, veio contemplar a sua majestade, e é claro que você vai ter benefícios desse encontro maravilhoso, mas a razão primeira é o nosso Senhor. Eu venho para me prostrar, eu venho para cantar, eu venho para adorar. Está doendo, mas eu vou cantar. Está difícil, mas eu vou adorá-lo. Meus braços estão pesados, eu não tenho um ânimo para nada, mas eu vou pela fé contemplar o meu Senhor, que me carrega nos seus braços, que me salva, que cuida de mim, e hei de ver o Senhor agindo na minha vida. Mas eu venho para dar, eu venho para me prostrar, eu venho para me humilhar diante da sua face, eu venho para cultuar. Por que eu venho para cultuar? Porque não há ninguém como Ele. Quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém. Eu venho completamente despido, somente com o meu coração, e falo: Deus, está aqui, a meu coração completamente aos teus pés. Recebe como adoração, mesmo que eu não tenha talvez o fôlego, não tenho ainda nenhum ânimo para falar, para levantar os meus olhos ao trono da graça. Aqui estou eu, prostrado em adoração. E querido, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Com quem nós vamos comparar o Senhor? Ele é incomparável, Ele é digno de louvor. Então você vem para cá e prepare-se para adorar ao nosso Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, quero orar com você nessa noite. Verso 9, que eu encerrei a resposta, que Isaías e o Senhor dá aqui. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. E esse Deus nessa noite, Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode te dar a vida eterna. Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para limpar o seu pecado, para tirar a culpa e para te dar a vida eterna. Só que você recebe esse benefício por meio da fé, crendo em Jesus, somente nele, não nos ídolos, não nas imagens. Talvez você tenha uma imagem, um ídolo, que é uma tradição familiar. Minha mãe era devota de fulano, de ciclano.
todo respeito, querido, ele não pode salvar. É um pedaço de pau. Mas eu tenho fé, essa fé não tem valor, porque ela é num pedaço de pau. Se dobre diante do Cordeiro, Cristo Jesus, que venceu a morte, Ele está vivo. Esse tem poder para salvar, e hoje Ele pode perdoar os seus pecados. Se submeta, se prostre diante dEle, e fale: Deus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. A eternidade te espera, e ela é acessada por Cristo Jesus, somente por meio dele. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outra saída, não há outra porta, somente Cristo Jesus. Corra para o Salvador, Ele quer te carregar nos braços, assim como uma criança no colo da sua mãe. Até na velhice Ele vai falar: eu vou te carregar, eu vou te trazer, vou te levar. Esse é o nosso Deus. Se renda aos seus pés. Deus, eu entrego meu coração ao Senhor. Diga isso a Ele: eu entrego meu coração ao Senhor. E você que já fez isso, é salvo, lavado. Cuidado com o ídolo do eu. Cuidado, querido. Cuidado com pregações, pregadores, igrejas que vêm exaltar o seu eu, que vêm exaltar o teu potencial, que venha falar que você pode, que você consegue. Cuidado. Você precisa de Cristo, você depende de Cristo. Tua força é o Senhor, tua alegria é o Senhor, tua vitória é o Senhor, é Ele é o centro, Ele é a razão. Então cuidado com o eu no teu coração. Esse tem que ser crucificado. Quem é semelhante ao Altíssimo? Crucifique o teu eu, tire os ídolos do teu coração. Se esse eu é um ídolo, hoje, em nome de Jesus, que ele caia, perca, esse altar seja destruído, e que teu louvor seja somente ao Senhor, somente ao Senhor, ao único que é digno de receber